A segunda semana de outubro será mais curta por conta do feriado do dia 12, terça-feira, no Brasil. Mesmo assim, a agenda está repleta de dados. Serão conhecidos dados relevantes de atividade, como o IBCBR, que ajuda a mostrar a tendência de direção do PIB, e a pesquisa mensal de serviços, que ajuda a indicar a temperatura do setor de serviços no país. No exterior, os dados de destaque são do comércio e inflação nos Estados Unidos, na China e na Alemanha. Então, vamos dar uma olhada na agenda toda e saber como foi o comportamento dos mercados na semana passada. No dia 13, quarta-feira, a China divulga sua balança comercial para o mês de setembro por volta da meia-noite, no horário de Brasília. Na mesma madrugada, o Reino Unido divulga a sua balança comercial às 3 da manhã, horário de Brasília. Ainda na quarta, dia 13, a Alemanha divulga o seu CPI, que mede a evolução dos preços de bens e serviços no mês de setembro, às 3 da manhã, horário de Brasília. As atenções dos investidores estarão centradas na divulgação desses dados de inflação, pois há temores que haja estagflação, que é o aumento dos preços sem que as economias cresçam. Na mesma quarta, ainda tem o CPI dos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília. E, para encerrar a quarta-feira movimentada, a China divulga o CPI de setembro, às 22h30, no horário de Brasília. Já na quinta-feira, dia 14, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços para o mês de agosto, às 9 da manhã. Na sexta-feira, dia 15, o Banco Central do Brasil divulga, às 9, o IBCBR para agosto. Para quem não conseguiu acompanhar os mercados, aqui vai um resumo do que aconteceu na semana entre os dias 5 e 9 de setembro. O mercado começou a semana tenso, com diversos gatilhos negativos, como a crise energética global e os temores de estagflação. Localmente, os investidores torceram o nariz para o resultado de venda do varejo em agosto, divulgado na quarta-feira, dia 6 de outubro. O número apresentou um recuo de 3,1% em relação ao mês anterior. Na quinta-feira, no entanto, um conjunto de boas notícias do exterior acalmou os mercados. Primeiro, Vladimir Putin, presidente da Rússia, garantiu que o país vai colaborar com a Europa no fornecimento de energia. Depois, o Partido Republicano Americano permitiu que os democratas aprovassem uma extensão de limite da dívida de curto prazo dos Estados Unidos até dezembro, impedindo um possível calote da maior economia do mundo. Na sexta, dia 8, o payroll dos Estados Unidos, que mede a geração de empregos naquele país, veio muito abaixo do esperado. Foram criadas 194 mil vagas em setembro, quando o consenso apontava para 500 mil. Apesar do dado vir abaixo do esperado, os investidores locais comemoraram, já que a medição indica uma redução da possibilidade da retirada de estímulos de forma mais dura pelo Federal Reserve, o BC americano, e também reduz a chance de elevação de juros no mercado americano no curto prazo. Aqui no Brasil, foi divulgado o IPCA, que mede a inflação para agosto, e o resultado também foi lido como menos negativo que o esperado. Enquanto a mediana de 38 projeções de consultorias e instituições financeiras compiladas pelo Valor Data mostrava aceleração de 1,25%, o dado real ficou em 1,16%. Diante desse cenário, o Ibovespa, que patinava durante a semana, conseguiu ter alta no final da semana. O dólar, no entanto, subiu no início da semana e não conseguiu firmar tendência de queda depois disso.